Outro tema recorrente em concursos públicos é a competência originária para julgar do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos acompanhar lá no artigo 105, 1, a linha A. Olha o que diz o artigo 105, 1, a linha A. Diz que compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal, os membros dos tribunais de conta dos estados e do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. Bom, nós temos aqui qual seria a competência do STJ em julgar. Lembrando que quem julga o presidente da República é o Supremo Tribunal Federal. Quem julga os prefeitos, em regra, são os tribunais de justiça. E os governadores estão na linha intermediária. Então, nesse caso, quem vai julgar é o STJ. Vamos acompanhar aqui. Lá no artigo 105 nós temos o governador. Se ele cometer um crime comum, quem vai julgá-lo é o STJ. Se ele cometeu um crime de responsabilidade, quem vai julgar é a Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, se for lá do Distrito Federal. Os membros dos TRTs, então nós temos dos TRTs, os membros dos TRF e os membros dos Tribunais Regionais Eleitorais, se eles cometerem crime comum ou crime de responsabilidade, eles serão julgados pelo STJ. Agora, os membros dos Tribunais de Conta dos Estados, guarda, Tribunais de Conta dos Estados, e o Conselho de Contas Municipais, tanto quanto crime comum, se for crime comum ou crime de responsabilidade, se for crime comum ou crime de responsabilidade, será também o STJ quem terá competência para julgar. E se falarmos de membros do Ministério Público da União, aqui existe um detalhe. Se o membro do Ministério Público da União, se ele oficiar nos tribunais de segunda instância, então se ele oficiar nos tribunais de segunda instância e ele cometer um crime comum ou um crime de responsabilidade, aí nós teremos que a competência será do STJ. Mas se esse membro do Ministério Público atuar na primeira instância, ele será julgado no Tribunal Regional Federal. E aí fique atento com uma pegadinha. Por exemplo, se disser para vocês que todos os membros do Ministério Público da União que atuam nos tribunais serão julgados pelo STJ, essa afirmativa está errada. Porque nós temos o chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República. E ele, por ser um cargo de cúpula, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então fica aí a dica do artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Um grande abraço e até a próxima aula.